O tempo de angústia é uma época, eu já falei, em que a humanidade rejeitará de maneira coletiva e definitiva o Espírito Santo de Deus. Na verdade, não é o Espírito Santo que vai sair da terra, porque ele é onipresente. É a humanidade que vai ficar cada vez mais surda em relação ao Espírito Santo de Deus. Tem outras passagens que falam a respeito disso. Eu já li Jeremias capítulo 30, versículos 5 a 7, para vocês, que Jeremias fala como é que seria, não é? E o que nós podemos falar mais sobre este tempo? A primeira coisa que eu falo é o seguinte: o que nós somos? Submissos a Deus ou pessoas que lutam com Deus? Chama a minha atenção que uma das possíveis traduções da palavra islamismo, Islã, seria submisso a Deus, a Alá. A palavra Islã significa submisso a Alá. Agora, a palavra Israel significa aquele que luta com Deus. Se você for olhar em termos de significado, é politicamente mais bonito e mais correto dizer que eu sou da fé do submisso a Deus, do que dizer eu sou da fé dos que lutam com Deus. Mas sabe por que eu sou da fé dos que lutam com Deus? Porque diferente do Islã, o Deus da Bíblia, ele não obriga, ele convida. Em segundo lugar, ele sabe que eu resisto. E para o meu bem, até no limite, ele luta comigo. Sabe como ele luta comigo? Como aquele pai que às vezes luta com o filhinho, porque ele quebrou o ombro, ou deslocou o ombro, e tem que ir ao médico para colocar no lugar. E a dor é muito grande. E a criança não vai querer. E muitas vezes o médico pede: mãe, ajude-me a segurá-lo aqui, porque eu vou colocar, e vai doer. E com dor no coração, querendo sentir a dor no lugar do filho, o que o pai faz? Segura. Ele segura. Às vezes num avião a criança quer levantar, ele segura. Deus segura. E uma outra razão porque a nossa religião é a religião dos que lutam com Deus, como ele lutou com Moisés. Queria matar Moisés na beira da estrada, e muita gente não entende isso. Até a mulher de Moisés falou: você é um sanguinário, o seu Deus também, porque ele lutou com Jacó e deslocou a coxa de Jacó. É porque ele sabe que muitos aprendizados só vêm pela luta. E para fechar as razões pelas quais Deus luta conosco, eu não sei se eu tenho aqui nessa noite alguém que... Eu sei que tem alguém que já passou pela carreira militar, mas eu não sei se tem mais alguém. Mas um treinamento de guerra não é feito jogando baralhos ou assistindo um filme sobre guerra. Treinamento militar para guerra, você treina lutando. É colocando o soldado dentro da barraca e jogando gás lacrimogêneo lá dentro, para ele poder ficar... É treinando o psicológico dele até a última instância, fazendo-o tomar decisões em meio de muito barulho, fazendo cumprir uma ordem, ainda que caia tudo. E por que os generais, por que os comandantes, por que os superiores do exército, da marinha, da aeronáutica são tão duros com seus soldados? Não é porque eles não têm amor, não é porque eles não têm coração, é porque eles sabem que aquela dureza pode ser o diferencial entre a vida e a morte no campo de batalha. Irmãos, aprendam uma coisa: na guerra, você não pode se dar ao luxo de ter frescuras. Guerra é guerra. Na guerra você come qualquer coisa, você dorme em qualquer lugar. A questão é sobreviver. Então, se Deus sabe que nós estamos numa guerra, um conflito cósmico entre as forças do bem e do mal, Deus luta comigo para me treinar. Então, se você está sendo atacado pelo mal,
E você pergunta, por que Deus está deixando? Ele está treinando você, meus irmãos. Eu vou contar para vocês uma coisa, eu questionei muitas vezes por que Deus deixou passar por algumas situações tão ruins, que se eu contasse aqui, muitos de vocês chorariam em solidariedade a mim. Mas quando eu olho para você e olho e falo assim, eu sei o que você está passando e em nome de Jesus Ele vai te salvar, o meu sofrimento, não sou masoquista, porém o meu sofrimento passou a ter significado. Porque além da unção do Espírito Santo, é a minha experiência de vida que me dá moral para falar com você, fica firme, Deus te ama, você vai vencer. Quantas organizações não governamentais foram criadas por uma mãe que perdeu um filho num acidente automobilístico? Quantas ONGs para livrar jovens das drogas foram fundadas por pais que perderam seu filho para traficantes? Quantas organizações de não violência foram fundadas por famílias que perderam um ente querido por causa da violência? Quantas associações de cadeirantes foram fundadas por uma família, ou quem sabe por alguém que ficou cadeirante devido a uma imprudência no trânsito do outro? Quando o seu sofrimento passa a ser significativo para a sua vida ou do seu semelhante, aí você consegue ter paz. Você só não tem paz quando o seu sofrimento não tem significado. E eu aprendi uma coisa, já falei com vocês desse filme, mas eu gostaria de repetir, aquele filme Something About Us, onde o sujeito fala, quando você é amado por Deus, você passa a ser importante para Satanás. Vamos continuar o nosso estudo. Além dessa angústia, nós temos também a informação de que haverá uma perseguição final dada aos filhos de Deus. Vamos ver Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Versículos 5 a 7. Quando fala da besta diz, e foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada povo, tribo, nação e língua, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Lembram lá Daniel? Serão salvos aqueles que têm o seu nome no livro. Aqui vão seguir a besta, aqueles que não têm o seu nome no livro. E o verso 17 diz, verso 16, perdão, vamos ler do verso 15. E foi-lhe concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz com que lhe seja dada certa marca, na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. É interessante também que em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, nós temos também uma visão em que João vê os mártires, que sofreram martírio ao longo da história do cristianismo. E os mártires, o sangue dos mártires, a alma, a vida deles, clama a Deus falando, até quando, verso 10, até quando, ó soberano Senhor, não julgas em vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí o verso 11 diz, a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda um pouco mais de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que iam ser mortos igualmente eles foram. Então, irmãos, antes que a porta da graça se feche, alguns de nós talvez poderemos
ter de dar a nossa vida por amor do Evangelho, ou perder algum ente querido por amor do Evangelho. Eu não sei o que é pior: morrer ou perder um ente querido que foi morto pelo Evangelho. E como você vai se comportar nesse tempo que eu estou descrevendo aqui para vocês? Bom, o treinamento já é feito como você se comporta hoje. Deus está em primeiro lugar na sua vida? Ou você está ocupado demais para Deus e tem desculpas e desculpas e desculpas para não entregar de uma vez a sua vida a Deus, para fazer de Deus o Senhor da sua vida? E muitas vezes você questiona assim: ah, Rodrigo, desculpa, olha, se Deus é amor, por que Ele deixa eu passar por isso? Eu não mereço. Eu pergunto a você uma coisa: Jesus merecia a rejeição que Ele teve? Merecia? Jesus merecia ter sido traído? Jesus merecia ter sido trocado por um bandido? Jesus merecia morrer na cruz? Se Ele não merecia e passou por tudo isso, por que você se julga melhor do que Jesus, achando que você não merece? Por quê? Se Ele que não merecia passou, e Paulo fala, queremos ser semelhantes a Cristo em glória, mas devemos também ser semelhantes a Cristo no sofrimento. E não é uma questão de masoquismo, de ter prazer no sofrimento, não é isso, irmãos. Mas é um privilégio sofrer por Cristo e como Cristo. Nós não podemos sofrer como Cristo no sentido de salvar alguém através do meu sangue, porque eu não sou o Redentor. Mas Jesus falou: eles me odiaram, vão odiar você também. Agora, nós temos várias formas como os teólogos entendem esse tempo de angústia que eu acabei de descrever para vocês. Alguns teólogos da linha preterista acham que o tempo de angústia é apenas aquela angústia que Judá e Jerusalém passaram antes da destruição do templo no ano 70. Eu não concordo com isso. Há outro grupo de teólogos que acreditam que o tempo de angústia é apenas o sofrimento que a igreja passou ao longo das eras. Eu também penso que não, porque é um tempo de angústia muito específico. Outros pensam que o tempo de angústia será um caos no governo do anticristo. Eu estou nessa linha aqui. Só que nessa linha tem dois grupos de teólogos: os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Um acredita que a igreja vai ser arrebatada para não passar pela grande tribulação. Outros acreditam que não, que a igreja vai ficar aqui e enfrentar a grande tribulação. Pós-tribulacionistas, eu sou desse grupo. E um último grupo que eu não concordo também é o grupo idealista, que acha que o tempo de angústia é apenas uma metáfora para qualquer angústia da vida. Vamos ver aqui o que diz a história da igreja sobre isso. Aquela ideia, vou revelar para os irmãos uma coisa que vai surpreendê-los. A doutrina pré-tribulacionista, que ensina que a igreja vai ser arrebatada, essa doutrina só foi criada no final do século XVIII. A partir do final do século XVIII, Francisco Ribeira, que era católico, foi um dos primeiros a falar do que hoje é o dispensacionalismo. Depois dele, um evangélico chamado Darby pegou a ideia e começou a pregar na igreja. Depois dele, veio Scofield e criou a Bíblia anotada de Scofield, que ensinava o arrebatamento secreto e tudo mais. Depois de Scofield, você teve Hal Lindsey, que tornou a coisa mais popular ainda. E depois de Hal Lindsey, você teve Tim LaHaye. Esses nomes que eu elenquei para vocês aqui foram os criadores da doutrina do arrebatamento secreto e da igreja ser retirada da terra antes da grande tribulação. Mas do século XVIII para trás, você não encontra nenhum cristão que ensine a doutrina do arrebatamento secreto e da igreja sendo tirada antes da grande tribulação. Se eu pegar os pioneiros da reforma protestante, João Calvino, Lutero,
Wycliffe, João Hus, todos esses aí, os albigenses, os cátaros, todos eles, até a Igreja Católica, vou mostrar para vocês, a uma ensinavam que a volta de Cristo não será um evento secreto, será um evento visual no céu, com poder e grande glória, e todo olho verá. A ideia da igreja ser arrebatada para o céu de maneira secreta, rapture, é uma doutrina nova do século XVIII para cá. Isso não foi ensinado em nenhum momento da história do cristianismo, nem nos nomes que eu acabei de citar aqui para vocês. E vou mostrar para vocês que essa ideia do do tempo de angústia, com o fechamento da porta da graça, é o ensino mais antigo e tradicional do cristianismo. Quer ver? Vou dar apenas alguns exemplos, porque senão ficaria muito demorado aqui. Esse é o Didache. O Didache é o ensino dos 12 apóstolos. É um documento do segundo século que traz um pouco, é como se fosse um manual da igreja. O Didache é um manual de evangelização. O que as pessoas deveriam saber antes de se tornarem cristãs. E no Didache está escrito o seguinte sobre o tempo de angústia. Segundo século, hein? Quando a ilegalidade aumentar, eles vão odiar, perseguir e trair uns aos outros. Então o enganador do mundo aparecerá reivindicando ser o Filho de Deus. E ele fará sinais e maravilhas, e a terra será entregue em suas mãos. E ele fará coisas iníquas que não foram vistas desde o início do mundo. Então a humanidade entrará no fogo da provação, e muitos serão levados a tropeçar, e muitos perecerão. Mas aqueles que perseverarem em sua fé serão salvos da maldição. É interessante que alguns, e olha que isso, eu quero chamar a atenção do Didache, porque o Didache foi escrito numa época em que as pessoas tinham na memória ainda o ensino do apóstolo João. Vocês entenderam? Que conheceram pessoalmente João. Eles estavam muito próximos da fonte apostólica. Alguns falam, não, mas a Bíblia fala, no Apocalipse fala que Deus promete que Ele vai nos livrar da provação. Então a igreja vai ter que ser tirada antes, Rodrigo. Não. Livrar da provação não significa ser retirado dela, mas ser salvo em meio a ela. Deus não livrou os companheiros de Daniel da fornalha ardente, impedindo-os de passarem pelo fogo. Olha como é o livramento de Deus. O livramento da fornalha ardente foi permitindo-os passar pela fornalha ardente e salvando-os em meio ao fogo. O livramento de Noé e sua família não foi tirando-os antes que o dilúvio caísse. Pelo contrário, como é que Deus livrou Noé e sua família? Deus os livrou dentro da arca em meio ao dilúvio. Deus não tirou Noé da terra antes que o dilúvio caísse. Deus não tirou os companheiros de Daniel da fornalha antes que o fogo acendesse. Então a promessa de Deus que vai livrar o povo naquele dia, na minha compreensão, é em meio àquele dia. Vamos continuar. Um grande teólogo batista, George Ladd, um dos maiores especialistas em escatologia, infelizmente já falecido, escreveu livros maravilhosos sobre teologia sistemática. E esse livro, The Blessed Hope, a Bendita Esperança, ele afirma claramente que a bendita esperança não é a libertação da tribulação, é a união com o Senhor em sua vinda. George Ladd entendia que a volta de Jesus é um acontecimento histórico real no céu e não um arrebatamento secreto da igreja. E como ele, nós temos vários outros teólogos protestantes, Matthew Henry, que eu podia citar para vocês, Adam Clarke, e outros mais, Delitzsch, até o catecismo católico. Lembra que eu falei com vocês que até a igreja católica, você sabe o credo, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e tal, e quando chega no final do credo diz, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos
e os mortos. Então vocês estão notando que essa aqui é uma doutrina que ela está permeada no cristianismo, no catolicismo, no protestantismo, no adventismo. Olha o que diz o catecismo católico. Antes da segunda vinda de Cristo, a igreja precisa passar por uma provação final que sacudirá a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra revelará o mistério da iniquidade na forma de um engano religioso que é o anticristo, um pseudo-messianismo pelo qual o homem se glorifica a si mesmo no lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Eu concordo com o catecismo. Vocês estão notando que eu mostrei na Bíblia e ao mesmo tempo estou mostrando autores que não são da igreja adventista que estão dizendo o que eu estou dizendo. Lembra que eu falei, como mineiro, né? Que as minhas aulas, meus sermões e meus livros são um queijo feito de várias vacas? E é isso aí. Wesley dizia, Jerônimo dizia, desconfie do homem de um livro só. Jerônimo dizia, desconfie do homem de um livro só. Quando a pessoa tem uma pesquisa inteira feita só na opinião da avó dele, ou numa revista que ele leu, num site da internet, eu desconfio. Uma boa pesquisa, você tem que pegar várias fontes. Por isso que eu falei, já prometi, eu não posso prometer, me dá o seu WhatsApp, Rodrigo. Não, é impossível, você sabe, é sobre-humano, imagina, eu fico louco, né? Não dou conta. Mas o PowerPoint está liberadinho ali na igreja. Se você trouxer o seu pendrive, pode dar, não tem problema nenhum, pode copiar todos os PowerPoints desde o início até aqui, está liberado aí, tá bom? Eu até acredito que se transformar em PDF, ele fica mais leve, de repente pode até mandar por e-mail. Bom, Billy Graham, esse dispensa apresentações. Billy Graham também acreditava como eu estou apresentando para vocês. Olha o que disse Billy Graham. Eu ouvi o som distante de cascos e vi os cavaleiros do mal no horizonte de nossas vidas. Há sérios problemas à frente para o nosso mundo, para todos nós que vivemos nele. Será uma época de conflagrações nucleares, holocaustos biológicos e apocalipses químicos rolando sobre a terra, levando o homem à beira do precipício. A história vai fundo na batalha do Armagedon. Já vemos a sua sombra rastejando sobre a terra. E, irmãos, nós precisamos voltar a esses sermões. Não é a teologia do medo, é a teologia da advertência. É a teologia da advertência. Um dos maiores sermões pregados nesse país foi para o Jonathan Edwards, que pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele descrevia o inferno com uma forma tão vívida que as pessoas se agarravam nos bancos da igreja com medo que o chão abrisse e elas caíssem. Mas hoje o diabo virou uma figurinha. Ninguém mais leva a sério. E se me permitem, eu gostaria de ler uma autora adventista também, Ellen White, que em consonância com todos esses autores que eu apresentei, Ellen White também diz algo que eu até coloquei ali, não há o que exagerar. Ela diz o seguinte: o tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitamos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior angústia do que é em realidade. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda alma deverá estar por si mesma em pé diante de Deus. O que ela está dizendo? Tudo que você vai falar na vida, você pode exagerar. Você pode exagerar. E os meus companheiros aqui, quem de vocês, eu estou falando para os homens diretamente, quem de vocês nunca contou uma história e a esposa dá uma corrida? Não, meu irmão, não foi tudo isso não. Quem não passou por isso, que atira a primeira pedra. Aí o carro estava vindo a 250 por hora. Meu amor, não é? Tinha umas 2.000 pessoas lá. Não, meu bem, tinha umas 300. Tudo que você vai descrever, você pode exagerar. Porém, com relação àquele tempo do fim, não há como exagerar. Por pior, por mais dantesco que você apresente o quadro, ele não é
nem uma pincelada do que vai ser. Por isso que eu não tenho medo de falar que eu temo aquele dia. Deixe-me fazer uma aparente crítica que um descrente pode fazer. Rodrigo, isso aí não é síndrome de vitimismo? De fato, os sociólogos e os que trabalham com psicologia social dizem que o vitimismo pode ser uma forma social de compensar a identidade de grupos religiosos inexpressivos. Ele está presente na linguagem que usam e em sua cosmovisão. Ou seja, quando o grupo não faz diferença nenhuma, a maneira que ele encontra psicológica de sobreviver é falando que o mundo todo está contra ele. E esse, de fato, é o comportamento de seitas. Uma seita é aquela que acha que só vão ser salvos os que fazem parte dela. Se você não faz parte dela, por mais nice guy que você seja, você não vai ser salvo. Eles são inexpressivos. Aí eles criam uma cosmovisão de vitimismo, o mundo contra nós, nós versus o mundo. E quando alguém mostra o erro deles, eles estão tão fechados, tão enclausurados nessa ideia de vitimismo, que ele consegue enxergar que você está indo contra a verdade de Deus. Síndrome de Messias. Aí surgem casos terríveis, como o de David Koresh, aquele da Guiana, Jim Jones, o pastor do diabo. Reuniu um grupo ali, e quando todo mundo foi lá, põe todo mundo para se matar, porque o mundo está contra nós. Não, isso aqui, nesse caso específico, não é síndrome de vitimismo. Porque eu mostrei que o cristianismo, de um modo geral, já tem essa crença arraigada há muito tempo. E se você duvida, Rodrigo, é impossível que o mundo inteiro vá se voltar contra um grupo de fiéis? Não, olhe para trás na história e você vê que é possível. O mundo também duvidou que Hitler faria o que fez. Aliás, duvidou tanto que eu conheci em Belo Horizonte uma senhora, ela já está com mais de 90 anos. E na sua infância, ela foi da escolinha de Hitler na Alemanha. Ela foi da escolinha de Hitler. E ela falou para mim pessoalmente, Rodrigo, até hoje eu tenho dificuldade de acreditar que Hitler fez tudo aquilo que o povo fala. Porque com a imagem que ela tinha do Führer, um homem passando cortês com todo mundo, sedutor. As mulheres eram apaixonadas com Hitler. E quando ele falava, ele encantava as pessoas. A Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, saiu em frangalhos. As pessoas levavam um carrinho de marco alemão para voltar com um pedaço de pão e uma salsicha para casa. Passavam fome. No inverno rigoroso da Alemanha, muitos morriam de frio porque não tinham nem madeira para poder aquecer uma lareira. Hitler tirou a Alemanha do buraco. Hitler salvou o povo alemão. Hitler trouxe de novo orgulho para o povo alemão. E ele fez o povo alemão acreditar que eles não eram maus, que eles não eram escória. Ele trouxe a dignidade. Ele enalteceu os alemães. Ele tornou a Alemanha uma superpotência. Muitos alemães não acreditavam que milhões de pessoas estavam sendo mortas. Parecia teoria da conspiração. Nem os Estados Unidos da América acreditaram. Nem Roosevelt, num primeiro momento, acreditou. Einstein custou a convencer alguns alemães da ameaça... Einstein custou a convencer alguns americanos da ameaça que Hitler representava. Quando Einstein escreveu a carta dele, alertando sobre a bomba atômica, muitos americanos não acreditaram em Albert Einstein. Por isso que os aliados chegaram só no fim. E até hoje, há pessoas que acham que é mentira esse negócio de 6 milhões de judeus mortos. Mas eu sei que não é. Eu já visitei o campo de concentração nazista. Eu conheço judeus que perderam parentes. Olha, irmãos, dificilmente uma coisa me irrita tanto quanto uma vez um irmão de igreja mandou uma carta para mim, entregue por outro lá. E se esse irmão estiver assistindo hoje, que ele trema, porque eu não estou nem aí.
descendente de alemão, falando para eu parar de falar mal de Hitler e da Alemanha, porque isso é mentira, é contra dos judeus. Eu fiquei tão irritado, tão enojado. Aí eu pensei, não, mas ele é um irmão da igreja há muitos anos. Eu falei, olha, desculpa, esse irmão ele tem que mudar a cabeça dele. Eu desconfio da salvação dele falando uma besteira dessa. Que é complô dos judeus inventarem o holocausto. Como eu tenho um amor pela história de Israel, eu fui lendo aquilo ali, mas foi me dando um estado de nervo que eu não aguentei. A Laura lembra como é que eu fiquei. Até hoje tem pessoas que duvidam. Mas se eu estou falando para pessoas sensatas que sabem que o holocausto aconteceu e que 6 milhões de pessoas foram mortas, e se eu estou falando para pessoas sensatas que sabem que enquanto eu estou falando aqui, tem governos, já aproveitando que tem africanos aqui, tem governos totalitários na África que estão matando pessoas porque são de outra etnia. Olha o que aconteceu em Ruanda. Então não digam que a perseguição final é um mito, ela pode acontecer. E sabem qual que é a receita da maldade? Primeiro, uma crise. Crise é a oportunidade para surgirem heróis e enganadores. Pode olhar. Tem muito advogado corrupto que a especialidade dele é pegar pessoas fragilizadas. É alguém que perdeu a casa no incêndio? É o pai que perdeu um filho no acidente? É o imigrante sem documento, que está fragilizado? A oportunidade, a crise é a oportunidade para os heróis e para os bandidos. Segundo ingrediente da receita da maldade, um povo sem rumo. Um povo que não sabe para onde está indo. E curiosamente nós estamos com uma crise e estamos com um povo sem rumo. Falei essa semana das crianças que estão querendo limites, que os pais não dão limite mais. O pai não dá limite, a mãe não dá limite. Ele está sem rumo. Cresceu a vida toda sem ouvir um não. Aí quando ele é adolescente vai namorar uma menina. Quando ela fala não, ele vai lá e mata. Fica no quarto trancado o dia inteirinho jogando o joguinho lá. E se você falar com o pai vira bicho. Aí depois ele compra uma arma, vai lá na escola e mata todo mundo. Aí todo mundo, como? Isso não aconteceu da terça para quarta-feira. Aí depois ele se alia ao Estado Islâmico, porque ele quer limites, ele quer um ideal, ele não sabe nem porque que ele está vivendo. É a sociedade líquida que eu mencionei ontem. Terceiro ingrediente, uma índole má coletiva. Quarto, um marketing. Nós temos o caso de Hitler, a senhorita Leni Riefenstahl e Joseph Goebbels, os líderes da propaganda de Hitler. Um marketing bem feito. O marketing é a coisa mais perigosa que tem. Eu li um livro uma vez, cujo título era Biology. Mas não estou falando de biologia. Biology. Não precisa traduzir. To buy. Biology. E esse livro, um livro de capa amarela, grosso assim, eu assustei com o que eles mostram ali, como o marketing faz tudo para atrair você, seduzir você e lhe obrigar a comprar. Aliás, é interessante, principalmente os jovens. Muitas vezes você não quer ficar na igreja porque você não aguenta o tanto de não que a igreja dá, né? Não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Ah, não, para com isso. Mas você vive num mundo que lhe dá um monte de ordens e você obedece sem questionar. Eu creio que os comerciais aqui dos Estados Unidos não são diferentes do Brasil. Pelo menos no Brasil, as propagandas são sempre ordens. Compre, venda, faça, beba, tome, experimente. Você não está vestindo a roupa que você está vestindo porque você gosta. Você está vestindo porque um estilista conseguiu convencer os empresários a colocar aquilo como moda, e você agora se sente obrigado a vestir assim, senão você não vai ser aceito. Então, na verdade, o seu problema não é com a lei. Você não quer saber da lei de Deus, porque a lei do mundo você obedece.
Você veste como o mundo manda, você ouve as músicas que o mundo manda, você joga os joguinhos que o mundo manda, você consome os vícios que o mundo manda, mas a lei de Deus você acha que está te aprisionando. Quinto, um plano. No caso de Hitler foi Albert Speer, que construiu lá os campos de concentração. Sexto, um discurso de mentiras e sedução. E sétimo, o interesse de Satanás. Dei para vocês aí a receita de uma maldade coletiva.